Trabalho e Serviço Público. Serviço Público, né? Isso. E a Fernanda Leite falará sobre assédio ainda, porque ela não falou no outro aspecto. E a Cíntia falará sobre o teletrabalho em relação às empresas, né, Cíntia? Que vai nos trazer uma perspectiva muito interessante. Modelos. É uma perspectiva muito interessante. Então, bom dia a todos. Fico feliz de ver vocês. Já estou com saudade do Brasil. Mas hoje eu estou aqui em Módena e vocês conhecem tanto Módena pelo professor Alberto Leve, né? Que, gente, olha, é melhor ainda conhecê-lo pessoalmente. Que gracinha, que gentileza, conheci a família dele, tudo. E agora eu vou passar a palavra para a Daniela, que nos falará sobre o teletrabalho no serviço público, que é muito importante essas partes que nós estamos fazendo em relação a algumas especificidades do teletrabalho. Daniela, pode compartilhar sua tela? E depois, por favor, posta seu material no grupo, que hoje não teve tempo todo mundo de fazer isso. Tá? Bom dia a todos. Primeiro, eu queria agradecer a Patrícia pela coordenação do grupo e também pela paciência. Eu fiquei um tempo, eu estava sumida aqui porque eu estava em licença médica, e a Patrícia foi extremamente paciente comigo, né? O doutor Guilherme também, os dois, em relação à minha ausência. Então, o que eu vou apresentar hoje é um pouquinho atrasado, né, porque fica vinculado à apresentação da Ana Paula Rocha em relação ao teletrabalho e serviço público. O objetivo é falar a respeito do serviço público de uma forma um pouquinho genérica, né, porque a Ana ela já apresentou, quando ela né, na outra reunião, ela já falou a respeito do trabalho do serviço público, do teletrabalho no serviço público, em relação ao Poder Judiciário. Eu vou falar um pouquinho geral, tá? Então, eu tenho 15 minutos, serei breve, e pode me dar um puxãozinho de orelha, Patinha, a hora que estiver chegando perto do tempo, Dani, vamos lá. O teletrabalho no serviço público, né, o órgão pioneiro, peraí, deixa eu me ver que não está passando para frente aqui na tela. Para só um pouquinho. Vocês estão vendo compartilhado, né? Sim, Dani, está tudo certinho, está ótima a visibilidade. Mas eu não sei porque ele não está passando. Aqui acontece também não está passando não, Dani. Não está passando, agora né? Ficou escuro. Agora encerrou a apresentação. Eu vou abrir de forma... Eu acho que estava no último slide, por isso não estava passando. Estava o quê? Estava no último slide e aí não estava passando. Vamos lá, peraí. Começa tudo de novo, amor. Ai, problemas. Vamos lá de novo. Teletrabalho. Uma janela. Não está nem abrindo o PPT, peraí. Vocês veem ou não? Não, por hora não. Olha, Daniela, você Alguém é uma pessoa... tem a apresentação da Dani? Porque aí pode apresentar para ela. Ela não mandou para ninguém até agora. Agora consegue ou não? Sim. Consigo. Sim. Estamos então, vendo. Qualquer coisa eu vou falando e depois eu mando o material, tá bom? Então, o teletrabalho no serviço público, ele realmente não está passando, não estou conseguindo passar aqui. Então, eu vou falando e qualquer coisa, e eu disponibilizo o material no grupo, então, vamos fazer assim, tá bom? Então, o teletrabalho no serviço público, ele tem início com a SEPRO, que é o Serviço Federal de Processamento de Dados. Isso em 2005, esse serviço federal. Vocês conseguem ver alguma coisa ou não? Não, só estou vendo a primeira tela. Já que você vai... Eu vou falando, então, peraí. Então, se você não vai, é melhor deixar tudo sem a apresentação. Isso. Tá. Agora foi. Então, volta. Agora foi. Eu acho que foi. Não sei se para vocês está aparecendo, para mim tá. Agora não está nada. Ai, gente, desculpa. É que eu preciso dela. Não tá nada, mas vocês me veem, né? Então eu vou... eu estou te vendo. Tá, então eu vou falando e deixa eu só abrir aqui para mim.
problemas de tecnologia aqui. Pronto. Vocês estão me vendo? Dani, por enquanto, só você. Só eu, né? Bom, então tá Isso. bom. Vamos lá, eu vou falando, porque eu não vou conseguir compartilhar aqui. Bom, então, o teletrabalho no serviço público, ele começou no Serviço Federal de Processamento de Dados, que é o SEPRO, isso em 2005. Então, não é algo, né, a gente passou praticamente na administração pública a desenvolver esse trabalho no 2020, mas já em 2005, esse órgão implementou de uma maneira experimental, e foi extremamente positivo. Então, primeiro foi o SEPRO em 2005, depois o TCU em 2009, o TST em 2012, a Receita Federal também em 2012, a Controladoria Geral da União em 2015, a Advocacia Geral da União em 2016 e o Governo do Estado de São Paulo em 2017. O SEPRO, para vocês terem uma ideia, em 2005 tinha 18 trabalhadores em teletrabalho. Em 2007 passou para 50 trabalhadores, em 2012 140, e o ano passado, em razão da pandemia, todos passaram a atuar em teletrabalho. Então, necessariamente, todos os trabalhadores foram para esse teletrabalho, salvo aqueles que exerciam alguma atividade ligada a um setor crítico. Então, necessariamente, como é um serviço de processamento de dados, necessariamente, alguns teriam que ir presencialmente nesses setores críticos da atividade. E como sempre funcionou essa questão do SEPRO, né? O trabalho no SEPRO, ele foi fixado, o regime do teletrabalho, de acordo com editais. Então, lá no ano de 2005, como não tinha, né, nenhuma regulamentação aí, específica do governo, o que eles fixaram? Olha, vamos colocar editais, e nesses editais estabeleceríamos quais são os limites do exercício desse teletrabalho. Então, havia uma previsão em relação ao trabalho daquele servidor, como o SEPRO ia gerenciar na própria residência. Então, a gente fala um pouquinho ali mais de home office do que até teletrabalho. Então, na própria residência, como seria a organização do SEPRO. Então, ele, desde antemão, colocava no edital que o SEPRO, que o governo, ele teria ali, o órgão teria acesso àquela residência para verificar as condições de trabalho. Também forneceria os equipamentos, então, computadores, ramais. E também no próprio edital havia uma previsão de como seria o controle dos gestores em relação ao trabalho do SEPRO. Então, a esses trabalhadores, como que os gestores iriam fixar ali a forma de trabalho desses e controle desses servidores públicos, né? Foi algo extremamente positivo, né? Tanto que foi implementado em 2005, tanto que no ano de 2007 fizeram uma pesquisa e nessa pesquisa foi implementados pontos positivos desse trabalho no serviço público. Assim como visto, né, no teletrabalho no privado, houve uma melhoria da mobilidade urbana. Então os servidores falaram, olha, eu não tenho que pegar ônibus para ir para trabalhar ou qualquer outra locomoção, vou tirar o carro da garagem, então isso é muito positivo. Houve uma clara redução de custos por parte do SEPRO, então alguns setores que necessariamente demandavam um certo custo de edifício, energia e água, né? Então houve uma redução substancial desses custos por parte do SEPRO. Nos primeiros anos até que não, né? Porque eram poucos, mas nos anos posteriores, né, poucos servidores trabalhando nessa condição, mas nos anos posteriores isso aumentou muito, né? Houve um aumento de retenção desses funcionários públicos, e isso é extremamente importante quando falo de aumento de retenção. Por quê? Porque no serviço público, via de regra, né, os concurseiros, para quem está acostumado aí com concurso público, né, no serviço público, os concurseiros não moram, e isso acontece muito, não moram no próprio estado, né? Você pode até pegar o TRT aqui de São Paulo, né? A grande parte dos servidores não são da capital,
né? Ou são de outros estados, ou aqui do interior do estado de São Paulo. Então, é um percentual não muito grande que já moravam aqui na capital do estado de São Paulo. E o teletrabalho, ele auxilia muito na retenção desses servidores, porque com essa facilidade, o servidor ele pode morar, né, em qualquer local, ele não precisa, né, muitas vezes esse servidor ele ia prestar outro concurso e no fim acaba optando por ficar no próprio órgão, fala, olha, eu vou ficar aqui porque eu tenho a possibilidade de morar em outro local, tendo uma redução de custo, né? São Paulo, por exemplo, é uma capital muito, muito cara, então posso morar no interior em condições melhores ou em outro estado. Então você tem uma retenção desses profissionais. Realmente, isso é algo extremamente positivo para o Estado, porque a rotatividade de servidores acaba prejudicando, porque você tem que treinar esse pessoal, então a partir do momento que entra um, você treina e daqui a pouco ele vai sair ou exonerar ou permutar, então existe uma perda muito grande, então essa é algo extremamente positivo, e o SERPRO indicou que isso acontecia muito ali, né, depois da implementação do teletrabalho, a retenção dos servidores foi muito grande. E também indicou, nessa pesquisa, foi indicado o aumento da qualidade de vida e da produtividade, né? Então, de uma maneira geral, isso eu falo para os senhores, nos órgãos públicos, desde com a implementação do teletrabalho, todos apontam um aumento de produtividade. Então, isso é claro em todos os setores, né? Existe aí sempre aquela noção, aquela ideia de que o servidor público não trabalha, né? E ainda mais, né? Você fala, servidor, a população, a sociedade de uma maneira geral tem aquele preconceito de que não trabalha e imagina em teletrabalho, né? Mas não é isso que acontece. O que a gente vê nos órgãos é um controle, e um controle agora sendo feito de uma forma extremamente cuidadosa para o aumento de produtividade. Então, eu queria só passar essa parte do CEPO para os senhores e falar que foi o primeiro grande órgão que implementou o teletrabalho no serviço público do Brasil, e agora com a pandemia, então, está 100%, e deu, graças a Deus, lá tudo certo no SERPRO, e também, né, outro órgão que implementou de uma forma efetiva foi o TCU, né? Então, primeiro foi o SERPRO, em 2005, depois o TCU, em 2009. O TCU, a implementação do TCU, ao invés, lembra, o SERPRO, eu comentei, foi por meio de editais, o TCU por meio de portarias. Então, o TCU fixou, por meio de algumas portarias, o teletrabalho. Eu vou falar só passando o TCU, né, pela portaria TCU 139, de 9 de maio de 2009, complementada pela portaria TCU 99, de abril de 2010, né? A medida, ela foi extremamente positiva, deu super certo, tanto que houve um enquadramento das condições de teletrabalho, uma modificação legislativa na Lei 10.356 de 2001, né, que fala a respeito do plano de cargo e carreira no TCU. Então, o objetivo do TCU, a partir do momento que ele verificou que o teletrabalho tinha resultado positivo, ele passou a estimular, né, essa jornada de trabalho fora das suas dependências, no interesse do serviço público. Mas já falo de antemão que não foi tão pacífico no TCU, né? Se vocês até procurarem, ou tem algumas reportagens na internet, que o Ministério Público indicou a existência de algumas preferências em relação a alguns servidores. Então, na época, ele alegava que na instituição, no TCU, criou-se uma categoria de servidores privilegiados que estariam em teletrabalho, que teriam benefício, porque a princípio não tinha o TCU não fixou para todos, então só para alguns setores, e isso acabou dando uma série de desgaste. Mas depois esse procedimento foi verificado, arquivado, né? O órgão explicou, não é assim, a gente implementa, e é uma implementação nova, mas que vai abrir para todos os setores. Então, com isso, esse procedimento foi arquivado e deu tudo certo. Mas o que eu quero falar mesmo, né, aos senhores, e que eu gostaria de chamar a atenção, é em relação a outro tipo de teletrabalho, a outra instituição, e que, só para terminar do TCU, né, tem, tanto eu falei a respeito dessa questão de cumprimento de metas, de observância de metas, tem uma reportagem que agora é de março de 2001, da coluna Eixo Capital, falando, ela começa assim, teletrabalho não é vida mansa, né? Ela está falando a respeito de um auditor do TCU, que no ano passado, durante a pandemia, ele ficou 3 meses sem entregar trabalho.
Então, existe todo o controle de metas, esses auditores, e ele simplesmente não entregou trabalho. E então, o que essa reportagem fala? Que o TCU abriu uma sindicância e provavelmente haverá ali uma demissão desse auditor fiscal em razão da falta de produtividade, né? Então, é uma questão interessante. Bom dia, professor. Bom dia, Daniela. Bom dia a todas, bom dia a todos. Continue, por favor. Estamos aqui ouvindo Tá, tá. Agora, o que eu mais quero chamar a atenção, professor, eu estou falando, mas sem o slide que eu não consegui compartilhar. Mas o que eu mais quero... Desculpe, Daniela. Você quer me mandar... Estou falando sem o slide que eu não consegui compartilhar. Você quer me mandar e eu compartilho? Pode ser, no fim, acho que eu já estou bem adiantada, e então eu combinei de mandar no grupo para o pessoal. Ok. Tá? Agora, o que eu quero chamar a atenção é em relação a um outro órgão, que é a Controladoria Geral da União, e esse eu acho que é o órgão de maior importância em relação a essa questão do teletrabalho, e cuja eficiência dos que eu analisei é o que demonstrou um resultado melhor. A Controladoria Geral da União, desde 2015, ela implementou um programa de gestão de demandas. Então, o nome é PGD, que eles chamam, Programa de Gestão de Demandas, que seria um gênero do teletrabalho, né? Nesse PGD, existe a espécie teletrabalho, que seria o PGD continuado, Programa de Gestão de Demandas continuado. E esse trabalho da controladoria, ele é um trabalho incrível. Por quê? Não é simplesmente pegar um servidor, tirar ali do ambiente do prédio ali da administração pública e colocar na sua residência exercendo a mesma esse com controle de horário, só mudar o ambiente de trabalho e não mudar as condições de trabalho. Não é isso que a controladoria fez. Por meio desse programa de gestão de demanda, a Controladoria Geral da União, ela fixa um programa de metas. O objetivo é controlar resultado. Então, é impressionante o trabalho desenvolvido nesse órgão. Então, eles fixam projetos. Então, existem servidores que trabalham por uma atividade específica, num projeto específico, que pode ser um projeto grande, ou um servidor que vai elaborar de acordo com um projeto um pouco menor, com metas diárias, muitas vezes, ou metas mensais. Então, é um programa de metas. O objetivo do programa geral é o resultado. Então, pouco importa o horário desenvolvido por esse servidor. O que importa é a entrega de resultado. E isso foi extremamente positivo na Controladoria Geral. Eles fizeram um treinamento dos servidores, um treinamento dos gestores. Então, por que o treinamento dos servidores? Porque eles não estavam acostumados a elaborar no seu ambiente residencial. Então, ficaram um pouco perdidos, tanto que em relação às outras questões que a gente aponta, que é misturar a vida particular com o trabalho, e não estavam acostumados. Então, a Controladoria fez todo um treinamento para esses servidores, fez um treinamento também para os gestores. Os gestores, eles tinham ideia que aqueles servidores ficariam em casa sem trabalhar, e não sabiam como controlar a atividade. Então, o próprio órgão também fez o treinamento, de como esses gestores teriam que buscar o resultado com os seus funcionários. E também um controle de atividades. Então, a Controladoria faz um mapa de todas as atividades que tem no órgão. De 6 em 6 meses, esse mapa de atividades ele é revisto. Né? E para quê? Né? Então, vocês têm ideia, mas para que é feito isso? Né? Por quê? Pega-se um determinado cargo, verifica-se qual é o trabalho, qual que é a importância daquele cargo e o que o homem médio pode desenvolver. Então, vamos colocar aqui, como se fosse aqui
no tribunal. Vamos fazer um paralelo. Então, eu exerço um cargo de assessor de desembargador e eu recebo, por exemplo, 10 processos para fazer na semana. Então, o órgão ele sabe que a minha atividade, né, o meu trabalho é na elaboração de votos, eu tenho mais ou menos 10 processos, em média 10 processos, e é o que eu consigo fazer, porque é o que o homem médio consegue fazer. Então, o órgão faz uma análise da produtividade do homem médio. Então, a produtividade do homem médio é essa. E é essa produtividade do homem médio que é distribuída para todos os servidores. Então, Dani, pode ter um servidor que vai entregar esses 10 processos em 3 dias, por exemplo, né? Pode ser. É aquele servidor que tem exerce um trabalho excepcional, mas ele está acima ali do homem médio. E há também aquele servidor que vai demorar um pouquinho a mais. Mas o que? O órgão atua de acordo com o que ele considera de produtividade para um órgão médio, né? E foi assim, com essa análise de cargos de 6 em 6 meses e distribuição de atividade, que a Controladoria Geral da União implementou de uma forma positiva esse PGD. E tiveram aspectos, né, negativos indicados pelos servidores, que é o que a gente já viu também, e que encontra também no teletrabalho na administração pública, que é a dificuldade do labor, muitas vezes, em casa, com os filhos, então administrar, né, o tempo, né, às vezes fica muito mais tempo trabalhando. E os aspectos, isso, na verdade, aspectos negativos, às vezes uma falta de estrutura, e o aspecto positivo é o que a gente já viu. Otimização do espaço físico por parte da administração pública, redução de custos com energia, com aluguel da administração pública, e também nós temos uma maior retenção dos servidores. Isso também é extremamente positivo para a administração pública. Então, eles começaram a verificar que esses servidores também não pediam mais permuta, continuavam no órgão. E outro aspecto interessante que a Controladoria verificou é que o número de atestados médicos, de atestado apresentado, caiu substancialmente. Porque antes os servidores, eles, né, faltavam, então iam ao médico, apresentavam um atestado, faltava o dia inteiro. E com só a entrega de produtividade, sem um controle fixo de horário, eles conseguiram organizar melhor o tempo para poder ir até o médico e continuar trabalhando de uma forma super efetiva. Então, se o horário dele começa a trabalhar, por exemplo, às 11, ele vai ao médico, vai começar meio-dia, só que fica trabalhando um pouquinho mais no fim do dia, né? E o programa da Controladoria, em 2015, quando foi implementado, tinha 150 servidores trabalhando no programa de gestão de demandas, e já em 2019, 90% do órgão, 1.800 servidores, já estavam trabalhando no PGD. Então, antes da pandemia, então é um caso de sucesso, porque antes da pandemia, eles já tinham conseguido implementar o PGD na sua atividade. E a auditora fiscal responsável, que chama Priscila Dias, tem algumas reportagens dela até no YouTube, na internet, ela falou que é impressionante esse aumento de produtividade do órgão, e no último ano, eles economizaram o equivalente ao trabalho de 43 servidores, o que seria mais ou menos 8 milhões de reais. Então, eles teriam que, para ter a mesma produtividade, contratar 43 servidores a mais, e eles tiverem, então, um aumento, um ganho dessa produtividade com essa forma de trabalho. E, anualmente, né, a cada 6 meses, eles revisam, né? Então, a todo momento, eles estão revisando o projeto, falam com os servidores, falam com os gestores, justamente para saber, né, quais são os pontos positivos e negativos para melhorar. Dani, você pediu para eu falar, você já esgotou. Então tá bom. Estou terminando, então. Para esses servidores não trabalharem além da conta, para como, né, ter essa cobrança por parte dos gestores. Então, assim, o que eu queria realmente chamar a atenção nessa parte de serviço público é esse trabalho da Controladoria Geral da União, que eu acho que é o mais importante, e até ele ganhou um prêmio Inovação, no ano de 2019 também. Então, acredito que seja um exemplo a ser seguido e, eventualmente, implementado em outros órgãos, né? E só para finalizar, o ano passado, o governo federal
em razão da pandemia, né, no governo federal, 95% dos servidores da educação passaram a trabalhar em teletrabalho e 49% nos demais órgãos. E o governo federal, então, editou uma instrução normativa, 65, de 30 de julho de 2020, e, de uma forma geral, também teve um aumento de produtividade e uma economia de cerca de 1,4 bilhão com o teletrabalho. Isso está no material, então depois eu vou passar a disponibilizar no grupo para vocês, mas realmente o que eu queria mais chamar a atenção é esse trabalho da Controladoria Geral da União, que realmente é um exemplo, e que se eu tivesse em qualquer órgão da administração pública, ia estudar esse órgão, essa implementação desse órgão, para pegar as questões positivas e implementar. Era isso que eu tinha que falar, e agradecer. Desculpas por não compartilhar, fiquei um pouco perdida aqui. Viu? Não. Foi muito bom, muito obrigada, viu, Daniela? Imagina. Professor, bom dia. Eu vou passar a fala para a Cíntia, depois vai ser a Fernanda, vou inverter aqui, e eu terei de sair 10 minutos antes das 2, eu não sei como é que vai ser nosso horário, então se eu tiver que sair, quando for 10 para as 2, alguém assume aí para mim, tá? Não sei se o professor estará, ou então o Daniela, ou a própria pessoa que estiver falando, coordena, uma das 3 que estará falando, provavelmente será a Fernanda, porque eu tenho que ir para Milão. Então, eu pensei que ia dar certo, mas ainda acho que não vai, porque pode ser que tenha o debate, eu não quero. Então, professor, o senhor quer falar alguma coisa ou eu já passo para a Cíntia? Som, professor? Som. Desculpa. 10 para as 2 aí, 10 para as 9 aqui, né? Eu saio, Tranquila. tá bom? Eu estarei aqui, eu acompanho até o fim. Muito obrigada, professor. A única coisa que nós temos de deliberar, depois a Cíntia está aqui, é a questão da reativação do eixo relativo aos trabalhadores da religião, não é? O Gilberto já está até aqui, mas aí no final nós fazemos isso, tá bom? Aí também, professor, aquilo sobre o nosso grupo que foi lá na EJUD, que o senhor queria ter falado na última vez. É verdade. Por que você não faz isso, Patrícia? Faça um reporte aí, foi uma experiência bem gratificante, que eu acho que interessa repetirmos em outras escolas. Um relato rápido, Patrícia. Tá. Eu queria compartilhar com todos vocês, foi uma grandiosa experiência, e foi inovadora para todos. Foi inovadora para a escola da 11ª região. Então, primeiro eu vou contar o que foi, porque muitos não sabem. A gente não fez publicidade porque não podia que todos comparecessem, porque era fechado na escola. Então, infelizmente, vocês não puderam participar. Mas é o seguinte, a escola da EJUD, da 11ª região, nos convidou em bloco para que o nosso núcleo de pesquisa do eixo teletrabalho pudesse fazer uma apresentação do que nós estamos pesquisando. Vocês imaginam a felicidade que foi para nós levarmos a nossa pesquisa para as partes, uma das partes? Então, foi uma grandiosa felicidade. O professor falou primeiramente, e a gente levou 2 convidados internacionais para eles, que é o professor Alberto Leve e a professora Esperança. E eles nunca tinham tido essa experiência com um grupo de pesquisa e também nunca tinham tido a oportunidade de, na escola, alguém internacional falar. Então, foi uma experiência primeira para eles, para nós, porque foi em bloco, como o professor falou, assim, foram 10 profissionais nossos, nós, pesquisadores, que falaram. Agora, vocês imaginam a alegria, gente, era uma energia, mesmo que demorou, que a gente atrasou, não tinha uma pessoa que falava que não tinha uma felicidade grande de estar ali. Então, assim, eu estou muito grata com o universo, se o professor conseguir levar para outras escolas, que isso o professor tem um relacionamento, ele é respeitadíssimo, será, assim, uma grande emoção, e eu gostaria que todos os eixos pudessem fazer isso, porque, gente, é a pesquisa mesmo ali, né, na rua, é o direito, para mim, é a coisa nessa expressão, foi grandioso. Eu agradeço muito essa oportunidade, professor, que você nos deu, porque você foi convidado e você abriu esse espaço. Gente, eu fico elogiando o professor, eu não puxo o saco dele, que não é meu estilo, mas é porque
é muito importante reconhecer profissionais do nível dele, essa generosidade, porque muitos intelectuais que são famosos não fazem isso. Eu faço questão de falar isso para ele. Ele abre espaço, ele trata nós como iguais. É uma cidadania que ele exerce. Então, assim, eu não posso deixar de falar. Não estou puxando o saco, estou reconhecendo, quero dizer. Obrigado. Muito feliz. Foi uma experiência inovadora, realmente, um convite da Escola Judicial, por intermédio, inclusive, de uma das nossas integrantes aqui, e nós pudemos, enfim, abrir a pesquisa. A Dominique. Exatamente. A Dominique está aí, não? Acho que não, professor, nesse Não, momento não. seria interessante que ela, inclusive, falasse também. Mas foi um primeiro contato da Dominique, e a Escola Judicial teve interesse em conhecer, enfim, não o que eu penso, mas o que o núcleo desenvolveu em termos de pesquisa. E aí, praticamente todos os membros do núcleo participaram, foi uma manhã inteira, fomos até uma parte da tarde, e depois, eu nem sei se eu falei a Patrícia, mas eu acho que eu falei, o retorno foi excelente. Vários colegas juízes de lá, inclusive o Sandro Namias, que é meu pós-doutorando, todos dando um retorno excepcional do que viram, não é? E do que constataram como, enfim, um produto efetivo, útil, uma contribuição importante do núcleo para esse debate. Foi realmente algo diferenciado que eu pretendo repetir em havendo interesse de outras escolas judiciais. Nós, infelizmente, não abrimos porque, neste caso, era uma atividade de formação continuada dos magistrados, então não era aberto ao público. Mas, a despeito disso, uma experiência importante naquela linha de tentarmos levar, né, difundir aqui as nossas investigações, produtos das nossas pesquisas, para toda a sociedade civil, né? Faz parte das atividades de extensão que nós realizamos. E ali foi realmente muito bom, todos que participaram estão de parabéns, foi, digamos, uma atividade pioneira que, com certeza, nós vamos repetir. A Ana, que é de Manaus, falou no chat que todos gostaram muito, professor. Depois você leia lá. Agora, eu acho que podemos passar a palavra para minha querida Cíntia, que falará do modelo do teletrabalho nas empresas. E agora, se você quiser já compartilhar a tela e depois compartilhar o material lá que a gente não o fez até agora. Tá bom, Sim. Cíntia? Sinta-se à vontade com o seu tempo. Estão me ouvindo bem? Obrigada, querida. Então, tá, Joia. Vou tentar compartilhar aqui. Vamos ver se vou ter um pouquinho mais de sorte que a Dani hoje, né, Dani? Ai, meu Deus. Vamos ver aqui. Ele está demorando um pouquinho, mas acho que está entrando, né? Está entrando? Entrou. Abriu, viu? Já está tudo certo. Então, tá ótimo. Bom, obrigado aí também. Eu quero agradecer ao professor. Também participei lá da escola, foi uma ótima experiência e a gente está praticando extensão, né, professor? Exato. E, com certeza é essa contribuição do núcleo, não ficar só aqui entre essas paredes virtuais, mas ir muito além. Bom, gente, sem mais delongas, né, vamos à origem aqui do teletrabalho, só para vocês fazerem aqui uma breve recordação, né, que na verdade, muitos questionam que começou com a NASA, então eu trouxe aqui para vocês, eu conferi com mais fontes, inclusive em inglês. Realmente, em 1857, a gente tem aí aquilo que seria um primeiro início de trabalho remoto, de trabalho que a gente chama aí de, então, teletrabalho, utilizando a telegrafia, né, o proprietário de uma linha de ferro aí trazendo. E por que a gente está falando origem? Porque nós vamos falar de tipos, de modelos, então precisamos saber também um pouco, né, nada como olhar para o passado para depois visualizar a evolução e o futuro, né? E aí, em 1970, nós temos a NASA também colocando aí o telecommuting, né, e aí o mover para parte ou totalidade de trabalho para fora do escritório, para casa, para um centro de teletrabalho, tá? Deixa eu só ver se eu consigo agora ir para frente aqui sem problemas, aquelas assim. Aqui, vamos lá. Estão vendo? Continuam vendo? Que agora eu vou deixar de ver vocês para conseguir ver a minha apresentação aqui. Bom, na Convenção 177, eu peguei esse gráfico aqui, que é um pouco questionador, por quê? Porque ela fala do setor privado, né, uma convenção não ratificada, que teve uma recomendação, a 184, e ela vem e fala do trabalho a domicílio, tá? Não o teletrabalho em si, mas a domicílio, né? Mas, inclusive, ela inspira, né, vamos dizer assim, várias regras que a gente depois vê no teletrabalho,
de como tratar o teletrabalhador, de por que encará-lo ele como um trabalhador à distância, né? E já em 1996, você já vem essas divisões aqui entre empregados, temporário e híbrido, 96, gente. Empregados que ficam no regime permanente, aí trabalhando a domicílio, os autônomos dependentes, a gente já tem. Hoje, o pessoal, inclusive, coloca já o crowd workers aqui, né? E o último quadrinho, os independentes, existe uma observação que eu faço aqui na tela, que eles não estariam, em tese, aqui incluídos conforme o artigo 1º, a letra A, inciso aí, a letrinha 3, né? Porque estaria realmente a Convenção 177, ela estava falando de trabalhadores aí empregados, tá? E não dependentes, não independentes, né? Então, se eu tivesse uma autonomia relativa, ou seja, os autônomos dependentes, financeiramente eles são dependentes aí de um setor privado, de um empregador maior, então ele estaria sim abrangido pelo manto da Convenção 177, pelas diretrizes que a Convenção dá. Mas os independentes aqui é um ponto polêmico que vários falam que não estaria, né? Porque expressa aí a convenção, mas como outros discutem que a convenção ela dá diretrizes principiológicas para que todos os outros países, enfim, regulamentem isso especificadamente, então alguns ainda inserem também os independentes aqui. Tipos e dimensões de análise. Quando a gente observa os modelos, é importante que a gente verifique o quê? Os fatores que influenciam esses modelos. Então, o tempo parcial integral, os horários fixos ou flexíveis, né? Os locais em casa, escritórios, satélites, diferentes locais, a participação, se seria voluntário, iniciativa de uma organização, e agora em relação à pandemia, a gente colocaria mais por uma necessidade de saúde pública, né? Também influenciando aí nessa forma de trabalhar, né, nesse sistema de trabalho novo, que é o teletrabalho, e a duração, permanente, alternativo, ou inclusive o ocasional, tá? Quando se discute teletrabalho também, verificando uma evolução, ou assim, uma trajetória, né, de como ele se desenvolveu, a gente vê 3 gerações de teletrabalho. Nós vemos aí o home office, uma primeira geração, onde trabalha-se em casa, em escritórios satélites, usando computador, telefone, fax, enfim, meios telemáticos. Na segunda geração, escritório móvel, aí um terceiro espaço, veículos, aeroportos, cafés, estações de trem, laptops com celulares, né? Não mais aquele computador ali com torre, mas um laptop, um celular, smartphone. E a terceira geração, escritório virtual, aí o tablet, smartphones, nuvens, nômades virtuais, espaços intermediários a qualquer hora, quase em qualquer lugar, que é um N-Space, né, Anywhere. Então, aqui embaixo, vocês veem aqui a primeira geração, o Home Office, a segunda geração, o Mobile Office, e a terceira geração, o Virtual Office, né? Isso aqui a gente tem a fonte, em 2016, o Messenger e o WatchWind, tá? Sobre, assim, no mundo corporativo, as siglas, né, muito utilizadas, a WFH, a WFA, teletrabalho em casa, que é o clássico em casa, né, work from home e work from anywhere, né, então, assim, 2 grandes classificações que a gente vê muito utilizadas aqui, e trazendo aqui uma pesquisa também da Nacional da Sobrate, de dezembro do ano passado, que foi feito junto com a SAP, né, eles verificaram que nas empresas brasileiras, aqui a gente está vendo uma pesquisa nacional, né, foram 554 empresas pesquisadas, 1.465.255 trabalhadores, né, questionados, verificou-se o quê? A expansão, né, do teletrabalho e também, inclusive, a proporção em relação ao tamanho de uma empresa com a quantidade de teletrabalhadores. Então, é interessante aqui o gráfico, porque ele demonstra uma evolução, demonstram que empresas pequenas utilizam, às vezes, até muito mais, né, proporcionalmente, do que empresas maiores, né, talvez até pela forma de trabalhar, vamos dizer assim, que em quase todos os modelos que a gente vai ver aqui, a área fabril, né, de uma empresa, normalmente ela é excluída, né, por uma questão de máquinas, por uma questão de dinâmica de trabalho, mas os setores administrativos, como um todo, acabam sendo seduzidos, vamos dizer assim, né, pelo teletrabalho, pela forma de trabalhar aí em sistema de teletrabalho.
Uma pesquisa, então, também nacional, ela computou, aí a gente começa a entrar sobre as classificações já observando a pandemia, a influência da pandemia nos tipos de trabalho, porque nós podemos classificar em 3 grandes grupos. O teletrabalho estruturado, que era o que existia antes, quando você tem ferramentas e políticas e contrato, tudo feito de uma forma mais tranquila, mais sistemática e não emergencial, que aí seria, então, o teletrabalho já com a pandemia, né? E nós temos aqueles que também, então, aqui não adotam, né, o teletrabalho ou o home office. Então, a gente teria aqui, pela SAP, esses 3 tipos, né, vou dizer, dentro de trabalhar no mercado em geral. A pesquisa também trouxe um dado importantíssimo aqui sobre os segmentos em relação ao teletrabalho, e tudo isso a gente está só contextualizando para entrar depois aí nos tipos, né? Esses segmentos aí vocês veem o TI, claro, né, que mais utiliza, o setor químico, papel celulose, serviços, né? E aí a gente vê dentro desse quadro as questões que começam a aparecer aí de políticas, né, onde a gente fala aí do teletrabalho estruturado, a questão do teletrabalho adotado dentro da calamidade pública, né, de SARS-CoV-2, então aí vocês veem essa parte vermelhinha aí, como cresceu, né, e aqueles que não adotam teletrabalho, que a gente entende que é muito, muito mais por uma questão de desenvolvimento, né, do sistema ali fabril. E os tipos de teletrabalho, assim, classicamente, a gente tinha essas terminologias: teletrabalho no domicílio, teletrabalho, vou ter um errinho ali, em centros de satélites, teletrabalho em telecentros, né, teletrabalho móvel e offshore. Então, no domicílio, todos nós, né, temos aí uma boa parte, ou se bobear hoje, todos estamos, né, executando nas suas residências aí, utilizando a tecnologia da informação, né, que assegura, então, aquele contato online, offline, né, com colegas de trabalho, com empregadores, com clientes. O teletrabalho em centros de satélites, então, que seriam geograficamente separados, estabelecimento, né, do teleempregador, então, fora do ambiente estrutural e físico do empregador. O teletrabalho em telecentros aí, um pouquinho diferenciado dos satélites, seriam próximos à residência e eles seriam um trabalhador de diversas empresas, diferente de centros de satélites ali, que eu tenho basicamente, às vezes até reuniões, né, de trabalhadores de diferentes áreas de uma mesma empresa. Aqui nos telecentros a gente vai ter com diversas empresas também, inclusive agentes autônomos, né, prestador de serviço, o móvel, né, à distância, e offshore realizado no exterior. Eu trouxe aqui um caso real aqui para vocês, que está, inclusive, disponibilizado na internet, por isso que eu não me preocupei em anonimizar o dado, né, da empresa, que é o do Hospital Sírio-Libanês. Por quê? Porque ele traz aí como ele desenvolve, ele está aberto aí ao público no site deles, está ali até a fonte que eu peguei aqui para vocês, onde nós verificamos a necessidade que ele vê dentro de um setor privado de fazer um termo aditivo ao contrato de trabalho. Por que eu destaco aqui a questão do termo aditivo? Porque muitas empresas não chegaram a fazer termos aditivos dentro de um teletrabalho de emergência, né? Mas eles aqui fizeram, né? E fizeram aí uma declaração de consentimento que eles colocam como livre, mas nós sabemos que por todo o contexto não era bem livre, né? Era uma necessidade aí coletiva de isolamento social. Fixaram um prazo temporário, então essa é uma característica típica do teletrabalho de emergência, né? A manutenção das atividades, eles têm uma preocupação em destacar no contrato para o trabalhador, nesse termo aditivo, que a qualidade, a quantidade, a técnica, a eficiência vão se manter, ou seja, não vai ter uma alteração nem lesiva, nem favorável ao trabalhador, mas se manter, né, uma questão de expressar um sentimento de estabilidade mesmo, né? A determinação aí de home office como uma declaração de condições, onde o trabalhador declara que possui equipamentos e conexões de dados, tá? E aí a gente lembra também, acho que de uma resolução, a Dani falou aqui do serviço público, né? Se não me engano, a primeira resolução do TST também fazia uma autodeclaração ao trabalhador, né? Que ele obedecia condições de trabalho,
e condições ali de trabalho para o teletrabalho, né? Então, estruturais e também de conexão. Aqui a gente vê a preocupação da manutenção de jornada, do salário, das metas e de benefícios. Aqui eu destaco um pouquinho a questão dos benefícios, por quê? Porque a gente não pode confundir aquilo que seria, por exemplo, o vale transporte, que não é bem um benefício, é uma necessidade de locomoção, né? E o vale refeição, que também muitas vezes vem porque a empresa tem obrigações convencionais, onde ela tem ela tem que dispor, né, da refeição do trabalhador, porque ele se desloca da casa dele para lá. Então, quando se extrai aqui benefícios, a gente não está considerando essas duas verbas, tá? Mas a manutenção de jornada, de salário, de metas, aí o regime implantado de forma excepcional e temporária, também sempre esse destaque dentro do termo, e podendo ser revogada a qualquer tempo por iniciativa do empregador. Como aqui a gente percebe que o poder diretivo ele entra como se fosse um longa-manos do poder público, porque várias, não só esse caso do Círio, mas vários termos que eu observei, realmente o empregador se vê como um porta-voz do Estado e fala, não, eu falo quando você vota, porque eu estou observando a MP, eu estou observando essas dinâmicas aí políticas e governamentais e que colocam a saúde pública, e eu sou responsável por você e pelo seu meio ambiente de trabalho. Então, é nesse sentido que a gente vê também essa cláusula muito comum em quase todos esses teletrabalhos no estado de emergência, né? Aí a escala rotativa e mista entre o trabalhador, né, o teletrabalho e o trabalho presencial, a critério do empregador, também observando que esse é a critério do empregador, exatamente verificando as faixas, né, se foi vermelha, verde, a gente passou por esses momentos, né, de liberação maior, menor e tal, e aí, inclusive, porque a empresa detém as condições de mapeamento de risco da saúde ocupacional do trabalhador, né, e é assessorado também tecnicamente para isso, e aí a disposição do empregador por telefone, do empregado, né, por telefone, e-mail, aplicativos de comunicação para receber ordens e demais atribuições, e atender, inclusive, as convocações. Já o teletrabalho estruturado, que a gente vê nas empresas como Procter & Gamble, Intel, IBM, né, no setor privado, elas também utilizam o termo de aditivo, né, é importante dizer que existem empresas que não fizeram aditivos e fizeram políticas, tá? E os trabalhadores assinaram essas políticas, mas elas são remetidas dentro de um regimento interno, dentro de códigos de conduta, e integram um arcabouço documental obrigacional, né, que fixa, né, obrigações e direitos entre empregados e empregados e trabalhadores e empregadores, né? Então, aqui a gente vê estruturado, por quê? Porque ela se preocupa com outros detalhes que vão muito além do estado do teletrabalho num estado de emergência, o tipo de contrato de teletrabalho no estado de emergência. Então, ela vai verificar empregados elegíveis, e aí é importante a gente verificar se ele tem competências, se ele tem habilidades, e aí não é só habilidades físicas, né, mas emocionais, né, de se manter isolado da empresa, se ele tem rendimento, inclusive, se ele consegue ser organizado a ponto de separar o espaço de trabalho dele dentro do domicílio dele de outros espaços onde ele tem a vida além do trabalho, né? Então, eles analisam quais seriam os desempregados elegíveis, né? Inclusive pelo tipo de atividade do trabalhador, né? Então, se ele está no setor administrativo da empresa, se ele também seria elegível por conta disso, né? E os meios tecnológicos necessários e disponíveis. Então, se o trabalhador reside realmente numa estrutura, né, de domicílio, de residência física também, que é viável aí a utilização dos meios telemáticos, né, os meios tecnológicos necessários aí para a transmissão das atividades. Então, cria-se também, nesse teletrabalho mais estruturado, um comitê de implementação e gestão, então essas empresas possuem isso, tá? Propõe-se um diagnóstico dos processos e das tecnologias organizacionais, né? Então, esse diagnóstico vai avaliar exatamente a eficiência, a responsividade do trabalhador, a saúde mental, saúde física, vai estar analisando também não só
a saúde mental, física, mas também se as dinâmicas de trabalho elas estão tendo conexão de equipes, né? Então aí eles verificam o trabalho individual e coletivo, se está sendo interligado ou não. Criam-se, então, as políticas. Essas políticas, elas são um tanto sazonais, por isso que são feitas através de políticas e não através de um aditivo contratual, porque elas procuram ser um pouco mais flexíveis às necessidades, tanto dos empregados quanto da empresa, a partir dessas estatísticas que são levantadas em questionários, né, anonimizados ou não, tá? Estabelecem-se também aí a capacitação e treinamentos, né, dos envolvidos, desde treinamentos já gravados, virtuais, áudios, vídeos lúdicos e até presenciais online, né, telepresenciais. Preocupa-se aí com o direito de desconexão, né, direito de privacidade, saúde mental, controle de desempenho. A substituição do Vale Transporte VR, ela é verificada não só como obrigação convencional, mas o quanto isso impactava financeiramente realmente para o trabalhador, principalmente o Vale-Refeição, né, naquilo que ele, entre aspas, economiza em termos de alimentação aí. Então, eles verificam isso, necessidade de ajuda de custo, material incomodato, né, cadeiras ergonômicas que são bem mais caras, né. Então, há uma modificação também de treinamentos para facilitar esse equilíbrio da vida pessoal para profissional, e aí sempre visando essas máximas: conforto, concentração, produtividade, conexão e engajamento. Então, vocês veem que no estruturado, eles vão além, né, porque a preocupação de ter um trabalhador num estado de maior permanência nesse sistema, né, e não só excepcional ou temporário. E aí, a gente começa a verificar o quê? O teletrabalho estruturado ou híbrido, né? Estruturado híbrido, na verdade, no setor privado. Por que o híbrido? Porque começa-se, então, vamos dizer assim, reclassificar, né, o teletrabalho como híbrido, porque ele permite que o trabalhador fique alguns dias de uma mesma semana na empresa, no espaço físico da empresa, e alguns dias de uma mesma semana em sua casa. Ou até a gente vai ver aqui outros modelos, onde eu tenho 3 semanas em casa e 1 semana na empresa, que a gente vai ter aqui o nome. Mas o que é interessante aqui, que aqui eles começam a evoluir, inclusive, sobre essa adoção do Office Pass. Ou seja, a gente viu, acho que, se não me engano, a gente viu umas questões aí sobre o trabalho da mulher, né? Então, a mulher, às vezes, tem situações, às vezes, de impossibilidade de conseguir se concentrar por barulhos em casa, mora avó, mãe, tia, filho, né, e todo mundo junto e não tem um espaço para concentração. Às vezes foi vítima de violência doméstica, está no seu domicílio, num procedimento ainda de separação do cônjuge, enfim, e aí eles começam a falar, não, vamos adotar o Office Pass, porque quem sabe essa pessoa pode ir desenvolvendo esse sistema de Anywhere Office, né, ela tem um rendimento melhor, a gente não precisa trazer ela para a planta da empresa. Então, é uma assinatura ilimitada, acesso limitado a centenas de coworkings aí no mundo, né? Então, os dias aqui alternados entre home office e escritório presencial da empresa é o comum aqui. O caso da iFood, da Embev, eu trouxe por quê? Porque as gerentes de RH dessas empresas deram está até disponível aqui a fonte onde eu busquei, né? Deram uma entrevista sobre os sistemas delas aí classificados como estruturados e híbridos, tá? E elas fizeram agora, dia 21 de julho, né? Esse depoimento sobre como elas estão trabalhando, né? Eram 3 gerentes de RH. E elas colocaram, inclusive, a preocupação da saúde mental e da escuta ativa. Numa outra fonte, eu busquei aqui para vocês que até o registro de ponto está evoluindo para o WhatsApp e outros aplicativos conhecidos como MyWork ou Tangerino, que são aplicativos que eles defendem que estão totalmente regulados porque seguem as portarias 1510 e 373 do Ministério do Trabalho, onde se garante o uso de plataformas digitais alternativas, desde que você tenha aí um acordo coletivo, né, também, vamos dizer assim, vistando, né, esses sistemas mais modernos aí de registro de ponto, né, vamos colocar assim, e aí, dentro desse sistema estruturado híbrido, a fala das 3 gerentes de RH aqui das empresas, né, no caso do iFood, a Ambev tinha mais uma, eu esqueci de colocar até a outra aqui, mas foi realmente de manter talentos, a Dani falou aqui na apresentação dela, né,
que os concurseiros vêm de vários estados e cidades e acabam passando num concurso numa localidade totalmente diversa. Então, você consegue manter talentos, por quê? Porque eles conseguem resistir, né? Mais perto da família, fica menos impactante aí a mudança de vida, né? Então, a mesma coisa aqui, buscou aqui manter talentos também. O que é importante? A gente não pensar que pelo fato de estar sendo híbrido, né, eu vou desclassificar o sistema de teletrabalho. Olha só, no parágrafo único do artigo 75B da CLT, a gente vê esse apontamento, né? O comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho. Então, é uma observação importante quando a gente pensa no híbrido, porque alguns tendem a imaginar que não, eu já estou desclassificando o teletrabalho. Não, você não está, e isso está previsto na nossa legislação. Uma outra coisa importante é que essas são classificações um pouquinho mais modernas, que eu trouxe aqui para vocês também terem pelo menos um pouco de contato, né? Que é um modelo remoto chamado Plus, né? Vulgarmente é chamado de Plus, né? Onde uma semana no escritório, seguida de 3 semanas trabalhando remotamente, que é o que a gente estava comentando aqui, uma multinacional chamada Estée Lauder pratica isso, tá? A HubSpoke, que é a expansão da empresa com escritórios remotos em outras cidades e países para aproveitar competências, de novo, manutenção de talentos aqui, né? Então, o exemplo que se dá é, se por 10 colegas morarem numa mesma área, eles podem se socializar com mais frequência nesses espaços ou colocar em prática o conceito do work, né, WFA, né, que é o trabalho onde que quiser, pelo tempo que você quiser, né, Anywhere Office, né? E aí o modelo totalmente remoto, que é o escritório centralizado, mais o home office eventual, ou pode ser também um escritório centralizado, mas trabalhar em qualquer lugar, ou pode ser completamente distribuídos sem escritório. Então, todos esses aqui dentro de uma concepção de teletrabalho, né? Isso aqui eu tirei da época negócios, porque são terminologias que a gente vê aí no setor privado, né? Nos grandes players, vamos colocar assim, do mercado, né? Então, tem aqui as fontes também, né? O que é importante, né? O núcleo, que eu acho que o professor pode até me recordar aqui, né, confirmar aqui comigo, que a gente teve uma contribuição, né, professor, aqui enquanto núcleo aí das jornadas também de processo de trabalho, na Associação Nacional dos Magistrados. Eu lembro que vários pesquisadores, que eram inclusive juízes, e quem não era, estava ajudando aqui também. Teve uma excelente iniciativa, né, de trazer aí um pouco sobre a questão dos custeios, dos equipamentos, tal, quer dizer, não importando o tipo e modelo, né, de trabalho, de regime de teletrabalho, de modalidade, vamos dizer assim, de teletrabalho, a importância de a gente sempre verificar questões de custeio, de reembolso, de não transferir os riscos do negócio para o empregado. Né? Quer dizer, não importa qual desses você tem, nós temos que ter essa visão, porque a partir do momento que o empregado começa a assumir absolutamente tudo, né, há um desvirtuamento, vamos dizer assim, do próprio contrato, ou do contrato de trabalho, ou até uma alteração lesiva, né, vamos dizer. E aí a questão também, não só das cláusulas de reembolso, de indenização, mas a importância também de se preocupar com a infraestrutura, o meio ambiente de trabalho, né, do teletrabalho, os equipamentos, né? Então, são 2 enunciados que é bem importante aqui destacar. Fechando aqui a minha fala, existem várias visões dentro do setor privado, mas algumas delas colocam o seguinte, que o teletrabalho não está apenas ultrapassando aí os limites temporais e espaciais previamente conhecidos, ele está mudando o desenho do trabalho em si, e aí nós podemos pensar na questão da sociedade do desempenho, a sociedade de controle, né, que são aí filósofos que a gente vê a sociedade do cansaço, onde a gente vê pessoas que em teletrabalho trabalham muito mais do que presencialmente, se cobram mais, e estão sendo apelidadas aí de super comprometidos, trabalhadores super comprometidos, né? E que, na verdade, estão super exaustos e chegando ao burnout aí. E a questão do teletrabalho, uma outra visão, onde ele só, talvez mais sutil, né? O trabalho a ser realizado não costuma vir acompanhado por mudanças no propósito, nem nas responsabilidades concebidas. Quer dizer, talvez uma visão mais clássica, que eu ouso discordar, eu acredito que é mais a primeira visão aqui que está imperando, não só no Brasil como no mundo, né?
E uma visão, eu queria terminar também com um pensamento do Alvin Toffler, que foi um escritor futurista norte-americano, doutorado em letras aí, que faleceu em 2016, e ele fala o seguinte, né, que o trabalho de escritório no futuro será inteiramente realocado na residência do trabalhador ou em suas imediações, com o apoio de modernas tecnologias de comunicação. Quer dizer, em 1980, né, ele já via, né, ele já tinha essa visão, e muitos livros foram escritos a partir dessa visão aí, discutindo com empresas multinacionais, principalmente, a movimentação, né, dos espaços de trabalho, dos ambientes de trabalho. E ele é polêmico, obviamente não tem um consenso, né, norte-americano ainda, a gente sabe que a escola francesa e norte-americana divergem em muitas questões filosóficas aí, mas eu trouxe porque tem muito a ver com essas visões da concepção, né, de meio ambiente de trabalho a partir do sistema aí de teletrabalho. Queria trazer mais informações para vocês, mas eu sei que muitas empresas, eu fui atrás de muitas pesquisas, elas estão em constante metamorfose. A da Procter & Gamble eu não peguei do meu filho, tá, gente? Apesar de ele estar trabalhando no RH lá, eu não peguei, foi da internet. Então, eu só trouxe pesquisas que estão a acesso público, para que a gente, aqui como pesquisadores, né, nós temos sempre esse cuidado de trazer fontes que todos podem confirmar, para que realmente tenha credibilidade nas informações que nós transmitimos aqui no nosso núcleo, né? Obrigada aí a todos. Parabéns, parabéns. Gente, olha, eu fico pensando assim, demorou o nosso núcleo, mas cada vez que vem mais surpresa, né? Como olha, Dani, Cíntia, agradeço muito a sua profundidade na pesquisa da Daniela. Eu queria só ponderar uma questão antes de passar a outra palavra, professor, porque as próximas dias nossos serão convidados, e aí, quando é convidado, eu faço no Zoom, porque primeiro que se eles não conseguirem, se tiver Mac, não pode compartilhar, e além disso, porque nós colocamos público no YouTube, né? No YouTube, já assim, direto. E eu queria só ponderar isso, se eu posso já divulgar esse material que vai ser dessa forma, o professor convidado do Uruguai, que o senhor fez, e a professora francesa. E aí, no caso, tudo bem, professor, isso? Os dois próximos, seja no meu Zoom? O professor está sem som, professor. Acho que sim, né, gente? Acho que não há nenhuma objeção, né? Fazemos já pelo Zoom, porque daí já fazemos uma transmissão pública, como havíamos combinado na outra ocasião. Aí, então, bem, tá bom. Aí seria no dia, seria o 9 e 16. Uruguai seria no dia 9, né? E no dia 16. Aí o que a gente vai mudar só? O horário para o convidado vai ser às 8, e a gente vai ter falas antes dele começar, porque para a gente está dando esse espaço, e da professora francesa também eu vou perguntar para ela se pode ser meia hora depois, porque ela é muito organizada, não sei se poderá. Mas é só porque a gente está colocando pessoas para falar que mais tempo. E o nosso último seminário será no dia 31. Não sei se também eu acho que seria que o último fizesse pelo Zoom público, né? Porque é o último, acho que a gente fazer uma coisa, não sei se todo mundo concorda. Acho que o próximo a gente fazendo pelo Zoom. Isso é uma sugestão. Agora, eu vou me despedir, porque eu vou passar a palavra para a Fernanda, e provavelmente depois, durante a fala da Fernanda, eu sairei, e até o dia 9 com vocês. Gente, um beijo em todos. Obrigado, Patrícia. Fernanda, está preparada? Posso começar a passar aqui? Pode sim. Bom dia a todos. Bom dia. Tudo bem? Todas. Então, vamos lá. Vamos lá. Estão todos vendo? Sim, professor. Está tudo claro aqui. Tá. Bom, tudo bem, você vai me dizendo, tá, Fernanda? Porque eu não estou te vendo, eu só vejo a tela da projeção aqui. Tá certo. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre as ferramentas de inclusão dos profissionais com deficiência, né, o PCD, e como que
como que esses profissionais e como as empresas também elas estão agindo, né? E podem agir para viabilizar o trabalho, não só o cumprimento de cota, mas a inclusão efetiva desses funcionários, porque é muito comum a gente perceber aí as empresas elas travando uma guerra para conseguir fazer o cumprimento dessas cotas, mas a verdade é que muitas vezes esse cumprimento, essa inclusão, ela é uma inclusão meramente formal, mas ela não é uma inclusão material, ela não é uma inclusão efetiva, né? Então, a gente vê muitas vezes empresas fazendo até mesmo contratos com empregados, né, com trabalhadores com algum tipo de deficiência, com uma carga bastante reduzida, ou então até mesmo deixam eles afastados ou em casa e tudo mais, e na verdade, esse não é o intuito da legislação. Essa não é uma inclusão efetiva, mas sim apenas um cumprimento de cota, que não é o que interessa, nem para a gente aqui como pesquisadores, nem para a gente aqui como debatedor de direito, e muito menos para a sociedade, né? Então, o primeiro passo, aí, professor, pode colocar o próximo aqui. Aí. Né? Essa figura, na verdade, ela traz um pouco disso que eu acabei de falar, né? Quer dizer, eu vou cumprir essa cota, mas agora já está dentro, eu já consigo comprovar ali nos documentos o que é... Oi, filha da Alicia. Fofa. Nos documentos o que realmente essa cota está cumprida, que teoricamente está tudo correto dentro da empresa nesse sentido, mas a verdade é que dentro mesmo, no dia a dia de trabalho, essa inclusão ela não acontece, seja porque o trabalho não é disponibilizado ou as próprias condições não são condições que deixam esse profissional com deficiência exercer com qualidade o seu trabalho, né? Então, o primeiro ponto, aí pode passar, professor. O primeiro ponto que é importante em qualquer narrativa, em qualquer questão de inclusão, né, é sempre educação. Acho que a gente já falou sobre isso aqui algumas vezes, né? Então, o treinamento dos gestores e dos líderes, né, para que se adaptem e entendam essa nova realidade do teletrabalho, para que haja uma sensibilização da necessidade dessas novas adaptações, né? Então, é necessário que seja feito um estudo realizado, um estudo pelos sócios, pelos administradores da empresa, do empregador, né, para estabelecer quais são os pontos que devem ser adotados e abordados pelos gestores, seja em relação ao ambiente do trabalho relacional, ou então em relação à própria estrutura, né, que esses profissionais demandam, né? Então, é uma conscientização da necessidade dessa inclusão efetiva, né? De uma inclusão de que eu não estou contratando um profissional com deficiência apenas para cumprir uma cota, mas sim para poder realmente fazer com que esse profissional trabalhe e trabalhe bem dentro da possibilidade das limitações físicas que ele pode apresentar, né, que ele apresenta, mas que ele possa desenvolver a atividade de forma digna e de forma plena, né? Então, existem alguns pontos que são absolutamente necessários para que a gente tenha essa efetividade, né? Que é esse entendimento dos aspectos técnicos e da própria capacidade laboral desse empregado, né? Então, a verificação da competência para a função que irá contratar, a adequação do ambiente do trabalho, do ambiente físico e até da própria jornada, né? Como as pessoas com doença limitante, como a insuficiência renal aguda, que é necessário, por exemplo, precisa fazer hemodiálise com frequência. Acho que pode trocar aqui, professor, e ir para o 4. Essa, inclusive, é uma discussão assim que vem sendo estabelecida e que eu acredito que vai se estabelecer ainda, que vai aumentar, né, esse debate sobre esses profissionais que apresentam essas doenças, que são doenças limitantes, que até então a gente não tem um posicionamento firmado
pelos tribunais em relação à inclusão dessas pessoas como profissionais com deficiência. Mas a verdade é que esses trabalhadores, eles, ainda que seja por uma questão de doença desenvolvida, muitas vezes pode ser até desenvolvida ao longo do contrato de trabalho, são pessoas que têm alguma questão que os limita na execução das suas atividades, né? E que poderiam ser enquadradas como profissionais com deficiência, e aí já existem alguns estudos e até mesmo decisões que falam sobre essa questão aqui da insuficiência renal aguda, por exemplo, tá? Então, esse é um dos exemplos aí que a gente pode começar a pensar e estender, né? Aqui eu coloco esse como um ponto, de repente, até para a gente debater num outro momento sobre discordância ou concordância em relação ao enquadramento desses profissionais com doenças que trazem alguma limitação para o exercício das suas atividades no dia a dia, né? Então, também o incentivo e a autoestima do profissional, ela é muito importante, né? Isso passa por uma educação de todo o ambiente do trabalho, passa por uma educação não apenas ali dos gestores, mas passa pela educação também dos demais que vão trabalhar com esses profissionais, né? Porque existe também muito aquela questão de cota, PCD, exige-se menos, ou tem algum tipo de, né, é uma concessão de benefício misturada com um preconceito, que, na verdade, é ruim para todos os lados, né? É ruim para aquele que trabalha com o profissional com deficiência e, principalmente, para o profissional com deficiência, que acaba sendo um aspecto limitador íntimo para ele, né? Então, essa educação da equipe para viabilizar um tratamento do desigual na medida das suas desigualdades, né? De forma que não o exclua ou que não o deixe em condição de uma eterna sensibilidade. Então, fomentar esse crescimento do profissional dentro da sua capacidade técnica e física é muito importante e é um ponto que ainda é muito pouco explorado dentro das empresas, né? Quando a gente fala de educação, quando a gente fala de inclusão, a gente hoje em dia debate muito mais essas questões que vieram recentemente à tona, que as questões dos trabalhadores LGBTQIA+, né, da inclusão da mulher, principalmente em posições de liderança, né, a questão toda racial, mas a gente ainda fala muito pouco sobre o PCD, né, então o PCD ele acaba entrando nesse ambiente, né, da cota especificamente, e esquece que, na verdade, assim, está muito além disso, né? Que se a gente conseguisse ultrapassar esses pontos, se a gente conseguisse ter uma educação nesse sentido, a gente, inclusive, talvez teria menos problemas com o cumprimento da cota e com essa exigência, né? A gente vê o Ministério Público do Trabalho, por exemplo, atuando fortemente, principalmente nesse aspecto, no aspecto da inclusão, do cumprimento da cota do PCD e a dificuldade das empresas, muitas vezes, até mesmo em cumprir essa cota, e muito disso vem por essa condição de eterna sensibilidade que se coloca o profissional com deficiência por uma ausência de educação do próprio ambiente do trabalho e nós mesmo como trabalhadores, né, como pertencentes ali dentro desse contexto, né. A retenção de talentos também é uma forma e uma ferramenta de inclusão muito importante, né? Então, criar a base de candidatos qualificados em diversas áreas e proporcionar a esse funcionário, né, esse profissional com deficiência, cursos e treinamentos que o permitam sedimentar, né, o seu conhecimento, explorar suas aptidões, com o intuito de que possam alcançar também e reduzir ou eliminar essa loucura, essa lacuna, né, de avanço profissional que é comum a esses profissionais, né? Então, seja um programa de estagiários ou de aprendizes, né? Mas muitas vezes, quando se procura um profissional
com deficiência, é exatamente para cumprir aquela cota, é exatamente para cumprir aquele número, mas são poucas as empresas que efetivamente fazem, por exemplo, um banco de dados onde consiga explorar profissionais, explorar no sentido de busca, né, no sentido positivo da palavra, né, um bom banco de dados, onde a gente consiga encontrar profissionais qualificados, onde a gente consiga encontrar profissionais que possam receber essa qualificação também, né? E que possam se adaptar muito bem a outras vagas, que não necessariamente aquela que está sendo preenchida naquele momento. Então, essa retenção de talentos, essa base de candidatos também que possam se enquadrar em outras posições dentro da empresa, ainda muito pouco visto, né? Eu particularmente com a experiência que eu tenho das empresas com quem eu trabalho, são poucas as empresas que fazem esse trabalho, né, que é um trabalho que vai um pouquinho mais a fundo, quer dizer, eu vou me preparar, eu vou buscar no mercado, eu vou ter uma base de dados aqui, né, para que, então, eu não tenha que estar sempre apenas cumprindo cota, mas que sim eu possa fazer essa inclusão. Então, essa consciência, eu vejo que ela ainda é muito incipiente, né? Então, a adequação, né, e as vagas para que a gente consiga colocar também, alterar um pouco essa questão da ponta da pirâmide, né, que é a gente ter profissionais, não ser uma exceção, absoluta exceção à regra, a gente ter profissionais com deficiência em cargos de gestão, né, em cargos de liderança, em efetivas posições representativas, né? Mais uma vez, para a gente não voltar aqui a falar sobre cumprimento de cota simplesmente formal, né? Então, o aprendizado dos gestores e programas de reciclagem, alteração de realidade do trabalho frequente, como a pandemia, e o nível de aceitação e rejeição na equipe, entendimento dessas necessidades do profissional, que não pode contar com toda a estrutura necessária, ou então que necessita de adaptações quando há o teletrabalho, né? E aí, a questão toda do teletrabalho, ela veio para alguns agravar um pouco e para outros facilitar um pouco essa prestação de serviço. Muitas vezes, alguns profissionais com deficiência, eles até é benéfico para eles o trabalho em casa, por conta de alguma limitação física, às vezes até uma limitação que não é uma limitação definitiva. Outras vezes não, e acredito que aqui pelo que a pesquisa que foi feita também, é a maioria, quer dizer, a dificuldade de você também adequar o ambiente da sua residência, né, às necessidades para o exercício do teletrabalho, né? Então, se para os funcionários, para os empregados, né, para nós, que a gente já teve uma grande necessidade de adaptação, né? Sendo que, teoricamente, a gente precisa ali do computador, a gente precisa da cadeira e a gente não tem nenhum tipo de outra exigência, né? Pelo menos não para conseguir executar a nossa atividade, talvez não da melhor forma, mas pelo menos a gente consegue executar. Imagine para aqueles que possuem algum tipo de deficiência física, né, alguma limitação física, que ainda traz alguns outros aspectos, né? Podem trazer alguns outros aspectos no sentido de estrutura mesmo de trabalho, né? Então, o empregador, a empresa, ela tem que estar atenta a isso também. É um compromisso, é uma necessidade que a empresa esteja atenta. E aí, a gente acabou de ouvir aqui sobre essa questão, né? Dos contratos, da adaptação da responsabilidade do empregador e da impossibilidade de transferência desse risco do negócio para o empregado e tudo mais, né, da estrutura do teletrabalho, que a gente acabou de ouvir, e aqui da Cíntia, né, e aqui se adequa a isso também, né, se encaixa, na verdade, a essa situação também. Quer dizer, eu tenho um profissional com deficiência, eu preciso que ele seja incluído e eu preciso também que a estrutura de trabalho dele esteja condizente, seja dentro da empresa ou seja
por meio do teletrabalho, que é uma necessidade de todos, né? É uma necessidade do empregado, é uma necessidade do empregador, e como risco do negócio, e como dentro ali do poder diretivo dele, né, e da responsabilidade que o empregador tem com a manutenção desse contrato de trabalho e com o bem-estar do ambiente do trabalho, ele deve também se comprometer a essa adequação para aqueles profissionais com deficiência, para que eles possam, então, exercer as suas atividades de forma digna. Então, essa mudança de compreensão do teletrabalho... Ih, professora, eu até esqueci dos slides aqui, perdão. Pode ir para o 5. Desculpe. Essa mudança de compreensão do teletrabalho, né, do treinamento dos gestores e líderes de equipe, da constante educação e troca de experiência com as equipes, né, de contar com uma área de recursos humanos preparada também, que muitas vezes a gente não tem áreas preparadas, né, recursos humanos preparados para isso, até mesmo para poder fazer todo esse exercício de educação do ambiente do trabalho, né? Então, é muito comum a gente ver, e principalmente agora em épocas de teletrabalho, um assédio moral, a discriminação, né, de pessoas com deficiência. Eu aqui até trago uma ementa, né, que fala sobre isso, que a discriminação no emprego e o assédio moral à pessoa com deficiência fere os princípios constitucionais da igualdade e da não discriminação nas relações de trabalho, além de violar os direitos e garantias previstos na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, assim comprovada a violação da dignidade e dos direitos inerentes à personalidade nas relações de trabalho, com o sofrimento por humilhação e constrangimento do trabalhador com deficiência, impõe-se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Então, a gente vê aqui que é relativamente recente, é uma ementa relativamente recente, não é, a gente está falando agora desse período de teletrabalho, mas isso se reflete muito, né, no que a gente ainda percebe, e eu não sei aqui se vocês têm muito... trabalham diretamente muito com profissionais com deficiência, mas eu tenho alguns clientes aí que eu trabalho diretamente com profissionais que trabalham no jurídico, né, com profissionais com deficiência, e essa dificuldade realmente que existiu, né, da adequação desses profissionais ao esquema do teletrabalho, né, a educação que a gente tem que também ter nessa situação, entender nessa situação qual é a nossa contribuição no meio dessa adaptação de todos, né? Sejam profissionais com deficiência ou não. Então, essa questão de garantir que o teletrabalho, né, na forma, por exemplo, do Estatuto do Idoso, ele seja oferecido também ao idoso sempre de forma a oferecer a liberdade e o direito ao exercício de atividades profissionais respeitadas as suas condições físicas, né? Assegurar que o teletrabalho favoreça as pessoas com deficiência, obtenção e conservação do emprego e progressão na carreira, né? Com a reintegração da pessoa na sociedade, garantindo acessibilidade, adaptação, né, e desenho universal, conforme o artigo 2º do decreto 6949 de 2009, né, que é a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, por mais que a gente volte aqui a falar sobre, a gente poderia falar aqui sobre questões absolutamente técnicas, mas a verdade é que a gente vai acabar sempre pensando lá no início, quanto a gente ainda está incipiente nessa questão da inclusão efetiva e da educação, né? Então, o mapeamento de acessibilidade, acho que pode trocar, professor. Eu acabei de falar aqui da nota técnica, pode ir para o próximo, 7. Então, o mapeamento de acessibilidade, né, a verificação do retorno às atividades presenciais, um maior zelo quando há alguma sensibilidade maior na saúde do empregado, né? Então, a gente também vai ter vai presenciar de uma forma muito mais clara agora com esse retorno efetivo do trabalho. Muitas empresas já voltaram parcialmente, eu
eu acho que está no 7, professor. É isso, slide 7. Aqui ou aqui? Pulou, Peraí, acho que para mim aqui tem um mapeamento de acessibilidade como 7, não está aí? É esse, não é? Não é exatamente o que eu estou vendo aqui, mas acho que não prejudica, professor. Desculpa, para mim está aparecendo... Pode ser que tenha ido outro arquivo. Esse. É esse? Esse. E não estava... Hã? Esse. E não estava aparecendo? Esse daí. Agora esse daí. Isso. Então, peraí, deixa eu só pensar aqui. Então essa questão agora que a gente, por exemplo, vai enfrentar, né? Já está enfrentando, que são esses profissionais reabilitados, são profissionais que até então não tinham nenhum tipo de limitação física, mas por conta do Covid, por exemplo, voltam aí com necessidade de tratamento, voltam com algumas carências físicas mesmo que foram originadas da própria doença, né? Então, teve gente que teve estado muito grave de Covid e que vai precisar de fisioterapia, que vai precisar de tratamento, que teve... A gente não está falando só de pessoas idosas, está falando de pessoas jovens também, né? Então, são pessoas que também talvez não entrem lá na cota, para o cumprimento da cota, mas elas devem ser tratadas nesse momento como esses profissionais com deficiência, porque elas exigem, né? Exige que nós, como colegas de trabalho, ou os empregadores, as empresas, prestem atenção e deem o espaço e as condições necessárias para que essas pessoas continuem exercendo as suas atividades de uma forma digna e de uma forma correta, né? Então, essa análise da realidade de trabalho do profissional com deficiência, ou então de algum profissional que nesse momento esteja apresentando alguma limitação física, e aqui eu acabo de falar da questão desses profissionais que foram acometidos de Covid, ou então como eu disse anteriormente, do insuficiência renal crônica, né? Que precisam fazer hemodiálise, a gente precisa fazer hemodiálise praticamente diariamente, né? Então, para que se mapeie as necessidades, né, é um dever, é uma necessidade que o empregador ele precisa exercer, ele precisa colocar em prática, que é o mapeamento dessas necessidades para que possa ser efetiva essa sugestão e oferecimento de uma visita técnica no novo local de trabalho, por exemplo, né, na forma de preparar o local para a realização das atividades laborais, seja presencialmente ou seja remotamente, né? Então, a construção de uma equipe preparada, uma equipe interdisciplinar e uma entrevista com esse profissional com deficiência são fundamentais para que se possa entender individualmente a necessidade de cada profissional, né? Então, o entendimento das adaptações necessárias, o acompanhamento estrutural e psíquico, resguardando a privacidade e a autonomia do funcionário. Então, é claro que existe toda essa questão da privacidade, da autonomia, né? Das limitações do que realmente existe de limitação desse funcionário, desse empregado, mas é um dever também do empregador estar ali e verificar isso e conseguir adaptar isso, seja remotamente, seja presencialmente. Então, esse mapeamento ele vai passar por questões arquitetônicas. Acho que pode passar, professor. Aqui? Eu sou meio perdida nessas... peraí. Deixa eu ver. Acho que é. Vai passar por essas questões arquitetônicas, né, que são as barreiras ambientais e físicas de adaptação, conforme a nota técnica também, número 9050, né, que é a possibilidade e condições de alcance para a utilização com segurança e autonomia dos espaços mobiliários e equipamentos urbanos das edificações, dos transportes por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, né? A questão atitudinal, né, que eu já falei aqui, que é sobre preconceito, estigma, estereótipo, né, e as discriminações que são muito frequentes, acompanhamento frequente em canal seguro de comunicação e presença de psicólogo que também possa intermediar a relação com os gestores e com os colegas, sobretudo nessa fase de pandemia,
né? Então, não é porque está trabalhando remotamente que essa ausência, que essa necessidade de intermediação e esse suporte psíquico, ele fica mitigado. Na verdade, não, né? A gente vem falando sobre isso ao longo da pandemia toda, como essa questão da saúde mental também, ela afetou todo mundo. Então, é importante que esses profissionais com deficiência, eles tenham também eles tenham aí também um suporte especial nesse sentido, para que eles possam se entender capacitados e tranquilos, né? Seguros para o exercício da atividade deles, né? Isso passa por uma questão de comunicação também, né? Que são as barreiras da comunicação interpessoal, uma conversa com os profissionais da saúde, né? Com os exames psicológicos, psíquicos, exames médicos e os atestados, averiguar o que está acontecendo, né? Então, assim, eu tenho a apresentação de vários atestados médicos, né? Então, vamos prestar atenção, né? No lugar de, normalmente, a postura olha, eu estou vendo aqui um monte de atestado médico, eu vou ver quando que eu posso dispensar, o que eu posso fazer, ou se eu posso só encaminhar, quer dizer, eu quero resolver esse meu problema financeiro e de RH, mas não se olha o profissional como ser humano, não como um problema, mas sim, não, peraí, vamos prestar atenção nele, humanizar essa questão, para que a gente possa entender, já que ele está no teletrabalho, já que ele está remoto, e a gente também não consegue ter esse diálogo, essa aproximação do dia a dia, a gente conseguir entender, afinal de contas, o que é que está havendo, né? E aonde que a gente pode dar um suporte para trazer de volta esse funcionário para o exercício da sua atividade de uma forma sadia e de uma forma construtiva, né? Então, existe ainda também a questão metodológica, né? Que são as barreiras nos métodos e técnicas de trabalho. Então, a acessibilidade digital, que é a flexibilidade do acesso à informação e interação dos usuários que possuam algum tipo de deficiência ou necessidade especial no que se refere aos mecanismos de navegação, apresentação das páginas, né, operação de softwares, de hardwares, e adaptação de ambientes e situações. Então, embora a maioria da população não perceba, né, as pessoas com necessidades especiais, elas acabam se deparando com inúmeras barreiras ao acessar a internet devido à disposição das informações, as tecnologias utilizadas e as formas de comunicação. São coisas que muitas vezes a gente não pensa no nosso dia a dia, porque está tão fora da nossa realidade, né? Está tão fora ali da prática do nosso dia a dia, do mais do mesmo, que a gente não para pensar, não, peraí, mas esse sistema, ele é adaptável para alguém que tem alguma limitação física, e que precisa trabalhar com esse sistema, né? Então, os sites que fazem uso exagerado, por exemplo, de figuras e exigem movimentos precisos com o mouse, né? Acabam se tornando inacessíveis para aqueles que possuem mais dificuldades sensoriais, motoras ou cognitivas, né? Então, algo muito similar também acontece na internet. E quando a gente para, e é isso, quando a gente para pensar nisso, a gente começa a prestar um pouquinho atenção assim no nosso dia a dia, como a gente clica, quais os lugares que a gente procura, as buscas que a gente faz, né? E o quanto isso exige a nossa capacidade integral física. E nem todo mundo tem essa capacidade integral física para poder fazer essas coisas do cotidiano que a gente acaba fazendo e que passam, muitas vezes, desapercebidas principalmente pelo empregador, né? Que não para olhar, seja porque não fez essa análise, não fez essa análise dos próprios, das avaliações médicas que o próprio empregado funciona, né, entrega, quer dizer, não fez esse dever de casa de prestar atenção nesse funcionário, não como um preenchedor de cotas, mas sim, né, como um empregado, um profissional que precisa ter uma relação humanizada, né? A gente precisa humanizar essas relações de trabalho, principalmente com um profissional com deficiência, que
talvez muito por conta da questão de já existir uma obrigatoriedade de cumprimento de cota, a gente discute pouco, porque afinal de contas já foi preenchido com a cota, né? E aí a gente esquece que, na verdade, a cota, apesar dela conseguir trazer esses profissionais, gerar emprego para esses profissionais, né? Ela traz esse resultado positivo. Ela, junto com isso, a ausência de discussão dessas questões que a gente está falando aqui, que passam pelo teletrabalho, mas que não se limitam ao teletrabalho, fazem também com que a gente exclua um pouco essa discussão toda da real inclusão desses profissionais, né? E do próprio empoderamento deles dentro do mercado de trabalho. A gente vê isso muito pouco também, né? E certamente isso não é porque eles estão nessa questão de eu sou menos, ou porque eles se sentem assim, ou simplesmente porque, não, tudo bem, eu tenho cota. Não, na verdade é porque é uma forma que a sociedade, que o mercado de trabalho lida com esses profissionais, né? A gente não tem uma maturidade responsável ainda para trabalhar com profissionais com deficiência de uma forma efetiva, e esse debate ainda é um debate muito superficial, ao meu ver, assim, na realidade prática, sabe? Então, a possibilidade de manutenção desse empregado no teletrabalho, quando lhe for mais benéfico, também é algo que deve ser analisado agora no retorno, né? Quando a gente tiver esse efetivo retorno à atividade presencial, né, ao trabalho presencial, é importante que o empregador, dentro desse contexto dele, analisar as condições desse funcionário, desse empregado, das deficiências que esse empregado pode apresentar ou apresenta, né? Seja adquirida ao longo da pandemia, ou seja, já existente desde quando da sua contratação. É importante que se veja, não, peraí, agora a gente percebeu que para esse funcionário aqui é mais vantajoso, né? Ou é melhor para ele, ou ele consegue exercer a atividade dele melhor de uma forma telepresencial. Esse ambiente foi criado para ele, teve toda uma análise no sentido de se demonstrar que esse é o melhor caminho. Então, esse é um ponto também que deve ser analisado agora com o teletrabalho e com o retorno ao presencial, né? E aí aqui eu acho que foi onde eu acabei colocando que é o abuso de direito do poder diretivo patronal, né? A aplicação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, então, do direito fundamental reconhecido ao plano constitucional, né? Que diante, eu grifei aqui, né? Que diante de suas amplas deficiências, superou inúmeras dificuldades para conseguir sua inserção no mercado de trabalho. Esquece-se, entretanto, a empregadora que o acesso de pessoa portadora de necessidades especiais no ambiente de trabalho e a facilitação da execução do labor não são concessões, mas sim um conjunto de garantias reconhecido no plano constitucional. Então, a acomodação do ambiente laboral do trabalhador portador de necessidades especiais não é um favor ou dádiva patronal, mas sim um direito fundamental de observância compulsória. Quando a Convenção Internacional acima referida determina a necessidade da garantia da adaptabilidade do ambiente de trabalho aos trabalhadores portadores de necessidades especiais, esse comando se opera no plano constitucional. Então, eu coloquei essa ementa aqui para dar um exemplo que eu acho que é um trecho que traduz muito isso que foi exposto, né? Que é essa questão do entendimento do não mero cumprimento de cota, do entendimento das necessidades do trabalhador, do entendimento das necessidades desse trabalhador, seja em teletrabalho, seja físico, né? Seja em ambiente presencial, que eu digo, né? Não físico, mas presencial, né? Então, que isso, na verdade, não é porque eu sou empregador bacana, não. Isso é uma obrigatoriedade na medida em que o cumprimento de cota ele deve ir muito além da questão meramente
de contrato de trabalho, né? Mas sim da efetividade e da necessidade de perceber quais são, né, as dificuldades que esse funcionário, que esse empregado, né, esse profissional tem, seja no teletrabalho, seja no ambiente presencial. Não vou me estender mais, acho que já falei muito, mas a mensagem em geral, que eu acho que essa questão toda da inclusão, né? A mensagem geral que é essas ferramentas, é esse estudo do empregador em relação às necessidades do trabalhador, do profissional com deficiência, né? E principalmente essa educação, né? A educação de todos, para que a gente tenha uma realidade diferente aí com esses profissionais com deficiência do que a gente vê hoje. Obrigada, pessoal, pela paciência, pela escuta, e se tiverem alguma dúvida, estamos à disposição. Meus parabéns. Meus caros, muito bom, viu, Fernanda? Aliás, meus parabéns a todas, né? A Daniela, que nos deixou agora há pouco, a Cíntia e a Fernanda, excelentes exposições. Nós já ultrapassamos o nosso horário e todos têm compromisso, né? Por isso é que eu tentarei ser agora o mais breve possível. Apenas voltando à questão, me permitam, do eixo dos trabalhadores da religião. Cíntia, nós chegamos já a compor aquela lista de WhatsApp, não? A gente está com um número até que pequeno, acho que o pessoal... Eu vou mandar novamente a lista para o pessoal complementar com mais nomes, que eu vi que chegaram mais pessoas, né? Então, daí eu já crio o grupo, ainda não criei o grupo menor, né, de eixo, mas vou criar daí na sequência. Pronto. E aí você inclui o Gilberto, né, que eu não sei, como ele ingressou recentemente no grupo de WhatsApp, eu acho que ele não tinha aquela lista, indicado o nome naquela lista ainda. E aí a minha sugestão para vocês, Cíntia, Gilberto e demais, é que pensem, quem sabe, na estruturação de um artigo coletivo, atualizando esses temas para os dias de hoje, com uma jurisprudência atualizada, etc. E aí nós publicamos, eventualmente, numa revista B1, aí, ou até mesmo A. Tá? Eu, evidentemente, participo com vocês e auxilio. Acho que é bem interessante. Como temos uma fila de eixos ainda aí aguardando, eu acho que é um bom ensejo para que já comecem a pesquisar e não percam esse ímpeto de se debruçar aí sobre o tema. Tá bom, Gilberto? Então ficamos assim. A Cíntia cria essa lista entre hoje e amanhã, eu estarei na lista também, e ali vamos discutindo a atividade específica no tema. E eu indago sobre o teletrabalho, alguém quer pontuar alguma coisa, fazer alguma indagação? Acho que o Felipe tinha levantado a mão, não? Gilberto também. Diga, Gilberto, pois não. Bom dia, professor Guilherme Feliciano, bom dia, queridos colegas, uma satisfação estar juntos agora nesse ambiente que também é novo para mim, o ambiente do WhatsApp, e pelo menos o WhatsApp web, né, conforme a sua orientação, professor, um prazer estar juntos. Acessei o trabalho da professora Cíntia, publicado lá na revista Repac, se eu não me engano, e eu ouvi ela comentar na aula passada, professor, que tinha, eu não sei se ela está fazendo o mestrado, já terminou o mestrado sobre esse tema. Eu gostaria muito de acessar esse material, procurei aí, vasculhei, não encontrei, me seria muito rico, porque eu tenho pesquisado o assunto e escrito alguma coisa, e agora será excepcional estar nesse trabalho. Professor, sobre a questão do teletrabalho, me chamou a atenção que a Cíntia, ela trabalhou a ideia do acordo coletivo tão somente para a ótica do ponto. Sou consultor jurídico sindical, aliás, esses dias estou negociando aqui na minha região uma construção coletiva com um percentual de 10,42, está bastante complicado, até porque eu represento o sindicato empresarial, diga-se de passagem. E achei interessante porque nós temos olhado isso muito na perspectiva de uma regulamentação dentro da área privada. Temos muita coisa, como foi dito aqui, na área pública, mas na área privada temos bastante dificuldade, especialmente na área do comércio varejista, na área do empresário pequeno, etc. Temos muito a caminhar aí, quero saudar e parabenizar
e provocar, professor, para que tenhamos materiais de instrumentos para esses grupos que estão, por exemplo, essa questão da grávida, que a lei agora determinou que ela tem que estar em casa, isso para quem atua no varejista, o pequeno negócio, isso está trazendo dificuldades gigantescas. Ainda bem que os tribunais, em primeira e segunda instância, já fincaram algumas decisões que isso é competência da Previdência Social, né, visando a solidariedade constitucional, né? Mas fica a provocação para que os outros grupos tragam materiais, professor e queridos colegas, voltados para a iniciativa privada, que é a grande dificultada nesse sentido de ter esses instrumentos, né, de responsabilizações na atuação do teletrabalho. Nós vamos prazer e trabalhos excepcionais, como também eu vi na semana passada, professor. Prazer estar juntos aqui. Muito obrigado. Obrigado, Gilberto. Cíntia, quer complementar alguma coisa? O que eu percebi em relação aos acordos coletivos, Gilberto, realmente, como há uma brecha legal, a gente ainda vai ver, acho que, o estudo dos projetos de lei. Como há uma brecha aí bastante grande, uma lacuna, vamos dizer assim, né? Até que salutar, porque as empresas passaram por muitas modificações, ainda estão revisando políticas, mas a gente percebe que, comparando a situação da Europa, que nós temos o quadro comum europeu, há uma participação mais efetiva, coletiva, né? E essa participação, ela legitima depois as políticas e legitima, inclusive, essas questões de controle e de direito de desconexão e de privacidade que são tão caras a nós, né? Diferentemente, lá na Europa, eles têm a possibilidade de fazer visitas sazonais ao domicílio do trabalhador, enquanto que aqui nós temos alguns impedimentos legais que também são importantes para que não ocorra um abuso. Quer dizer, nós estamos bem nessa situação, nós divergimos um pouco da questão lá, e aí eu falo até observando a GDPR e observando a LGPD aqui, né, que influencia dentro do nosso teletrabalho, né, e ontem eu estava, inclusive, fazendo uma pesquisa sobre a LGPD e tal, e dentro do ambiente de teletrabalho, e aí o que eu verifiquei é isso, né, que nós temos que evoluir muito e discutir muito, e nada com as convenções coletivas aí para poder, os acordos coletivos, para poder contextualizar isso melhor. Com certeza a gente evolui com eles, né, porque a gente legitima aí a participação trabalhadora e, né, nessas discussões. Então, é isso que eu queria falar, professor, que eu acho que também estava, né, que é importante pontuar aí. Perfeito. Fernanda, eu acho que o Adib ele fez uma questão, né? Se você quiser responder aqui de viva voz, aí já democratizamos a sua resposta, embora você tenha feito isso no chat. Eu estava até lendo aqui, acho que a Sandra também falou alguma coisa que eu não li ainda. Mas o Adib perguntou, né, qual era a minha opinião, se esse retorno à atividade presencial pode trazer algum retrocesso na medida de adaptação do ambiente de trabalho, né, às necessidades especiais. E aí, dentro desse contexto todo que a gente está falando, que eu falei aqui sobre questão de inclusão, a verdade é que essa análise, eu entendo que essa análise ela tem que ser feita de uma forma bem individualizada. Então, existem alguns profissionais, para alguns profissionais o teletrabalho pode ser até benéfico, porque às vezes tem até dificuldade de locomoção, né? Então, é muito individual essa questão. O importante é que o empregador, né, faça essa análise, né? Então, tem esse acompanhamento multidisciplinar, psicológico, estrutural, né? De ergonomia também, para que entenda quais são as necessidades desse profissional com deficiência. Se para ele, de fato, for benéfico a manutenção no teletrabalho, isso for viável, então que essa manutenção do teletrabalho seja feita dentro dentro das possibilidades da execução da atividade dele, claro, né? E aí a gente pode até avaliar análises psicológicas, né, acompanhamento psicológico, por exemplo, com alguma frequência, uma visita técnica dentro, obviamente, de padrões que respeitem a autonomia e individualidade do empregado, né, sempre com o intuito de proporcionar essa inclusão efetiva. Então, eu não vejo como necessariamente uma dificuldade, né? Eu acho que a dificuldade não está no retorno ou no não retorno, a dificuldade está em como vai ser
feito isso, né? A gente agora tem uma possibilidade a mais. Então, que essa possibilidade a mais ela seja utilizada de uma forma benéfica e não simplesmente empurrada com um poder diretivo ali, dizendo vai ser assim, pronto, e acabou. Né? A forma como eu imagino que dentro dessa nossa nova realidade, de que a gente está pensando uma relação de trabalho mais humana, né, as coisas deveriam acontecer, né? A responsabilidade do empregador deveria responder dessa maneira. É minha opinião, mas aí se a Dib tiver alguma outra menção a fazer ou comentário, fique à vontade, por favor, ou qualquer outro de vocês. A Sandra está fazendo uma ponderação interessante aqui quanto ao fato de que as empresas, às vezes, preferem manter o trabalhador com deficiência em casa porque é mais barato, mas isso, de certa maneira, é um obstáculo à própria integração desses trabalhadores com deficiência com os demais que não têm deficiência, e isto vai contra um dos vetores da convenção. Eu não sei se a Sandra gostaria de falar, é uma observação interessante. Oi, gente, bom dia. Vocês me ouvem? Que eu tô fora. Sim. Ok, vou até tentar ligar a câmera aqui. Vocês estão... Tá tudo bem, né? Vocês estão me vendo, ouvindo? Sim? Estamos. Sim. Então, a grande questão, quando eu vi esse tema, PCD, né, Direitos das Pessoas com Deficiência e Teletrabalho, eu achei que ia ser uma abordagem crítica, justamente porque o que eu estou vendo pelo mundo é a preocupação de um retrocesso, porque o que a convenção e mesmo a LBI, né, Lei Brasileira de Inclusão, quando foi baseada na convenção escrita aqui no Brasil, era justamente para prevenir disso que está acontecendo, né, das pessoas com deficiências continuarem isoladas, né, fora da vista dos, entre aspas, sem deficiência, e o enriquecimento da sociedade, tanto para cuidar de quem tem e de quem não tem deficiência, é justamente nesse confronto diário, nessa convivência rotineira. Porque é muito diferente conviver com pessoas que têm limitações físicas e potencialidades infinitas. Então isso vai fazer bem não só para quem tem deficiência, pelo óbvio, né, empoderamento, se sentir cidadão e trabalhador, mas também para os que estão ali convivendo com ele e ver que o ser humano é infinito. Então, há uma preocupação com relação a essas ferramentas, né, para ser possível, de caso o trabalhador se manter. Claro, se a pessoa tem uma limitação física de locomoção, por exemplo, cadeirante, tem os desafios de chegar até o ambiente de trabalho. E o caminho devia ser para adaptar as cidades, de serem mais acessíveis. Esse design universal é para incluir a todos, com e sem deficiência, porque se ela for a calçada larga, né, e acessível para quem está empurrando um carrinho ou quem está de muleta, também vai ser bom para quem anda sem muleta e sem empurrar um carrinho. Então, enfim, eu queria só resgatar, por isso que eu fiz uma provocação lá atrás no chat, achei legal que vários interagiram, era isso. Bem, obrigado, Cíntia. Sandra. Dib, você quer falar? Então, professor, era só para complementar, eu parabenizando a Fernanda pela exposição, né? E a minha questão, ela foi nessa linha aí que a Sandra muito bem pontuou agora, né? Nós sabemos que o nosso país, ele é um país pródigo em transformar remédio em veneno, né? Então, não ficaria surpreso, hein? Não sou vidente, nada disso, tá? Nem gostaria. Deve ser muito intranquilizante você prever futuro. Mas, veja, não demora muito. Aqueles não interessados em investir na adaptação do meio ambiente de trabalho vão começar a propor aí normas que coloquem o deficiente em teletrabalho, sob o fundamento de inclusão, de facilitar ele entrar no mercado de trabalho. Quando, na verdade, a gente, obviamente, como disse Fernanda, a gente também não pode ser só pessimista, mas a gente vai ter que fazer uma análise se realmente, né? Porque o trabalhador com deficiência ele já tem várias realidades constatadas. Uma delas é que ele só preenche cotas de trabalho de menor remuneração, né? E evolução na carreira, por exemplo, é uma coisa que não existe, né? Então agora eu fiquei preocupado dele passar a ser ele sozinho representar majoritariamente o teletrabalho das empresas,
que não vão estar, assim, fazendo as necessárias adaptações, né? E o que a Sandra falou é uma grande verdade, né? O próprio conceito, ele mudou internacionalmente. Então, a deficiência está no meio ambiente de trabalho e não na pessoa, né? Um meio ambiente de trabalho cheio de escadas é um ambiente com deficiência, né? Aí pode ser que o empresário agora vá calcular, é melhor eu fazer uma rampa, colocar um elevador para um piso, ou coloco ele em teletrabalho. Então, eu acho que a gente vai ter que observar, essa análise crítica, ela é necessária, e dou os parabéns aí a Fernanda, a Cíntia e todos aí pela exposição de hoje. Obrigado. Muito bem, Felipe, a palavra é sua, depois devolvemos a Fernanda, e aí, meus caros, eu vou pedir licença para encerrar, porque senão vocês vão ralhar comigo, né? Que combinado era 9 horas. Felipe, por favor. Obrigado, professor. Parabéns pela Fernanda e pelos expositores de hoje, foi muito bom. Todo esse trabalho que vocês estão fazendo teletrabalho está sendo muito interessante. E eu tinha levantado a mão inicialmente para manifestar interesse sobre o trabalho religioso, da qual já tinha participado e que eu gostaria de retornar. Você já está na lista, Felipe. E quanto à questão do teletrabalho, acho que eu gostei muito da exposição da Fernanda no sentido de que ela trouxe a questão do teletrabalho associado com toda uma estrutura que a empresa tem que vir junto. Não é só colocar a pessoa com deficiência no teletrabalho, mas trazer toda uma estrutura junto. O que impõe aos órgãos de fiscalização, na preocupação do Adib e da Sandra, uma nova forma de conceber o cumprimento da cota, que não é só numérico, mas aí a cota é tanto quantitativo quanto qualitativo. E isso traz, de fato, uma dificuldade muito grande para os órgãos de fiscalização, mas acho que isso vai trazer uma nova forma de abordagem. No final, até porque, antes mesmo dessa questão do teletrabalho, essa questão da inclusão efetiva já vinha surgindo no MPT, com cotas formais meramente, e trouxe uma questão maior quando surgiu a questão se as pessoas com deficiência poderiam ser contratadas como trabalhadores intermitentes. Justamente por conta dessa questão de você não incluir no ambiente de trabalho. Então, essas flexibilizações de jornada, de trabalho presencial, vai trazer essas novas questões, ou pelo menos essa nova abordagem mais qualitativa da cota e não tanto quantitativa. Era isso, obrigado. Bem, Felipe. Então, Fernanda, se quiser ponderar algo quanto ao que disse Sandra, Adib, Felipe, ou, enfim, a palavra é sua. Na verdade, eu acho que o Felipe acabou falando exatamente o que eu queria finalizar aqui, que a ideia, realmente, o que eu comecei a falar já na exposição desde o início, é a necessidade que a gente tem de discutir essa inclusão, que é uma inclusão material, não só uma inclusão formal. Então, assim, a eventual manutenção de um profissional com deficiência em teletrabalho, ela deve ocorrer especificamente naquele caso em que, feitas todas essas ponderações individuais desse empregado, realmente se constate que, talvez durante algum período, durante algum momento da vida dele, o teletrabalho é benéfico para ele, né? Mas é óbvio que isso tem que ser acompanhado e tem que existir dentro de uma estrutura, como o Felipe falou, né? De uma estrutura que fica claro o comprometimento do empregador, da empresa, em trazer essa inclusão efetiva, né, do profissional com deficiência, seja por meio lá da ascensão profissional, seja pela educação, com todos os demais gestores e colegas de trabalho, seja na forma como você passa esse trabalho e auxilia esse funcionário, esse profissional a evoluir, né? Seja principalmente nessas questões que eu falei até anteriormente, que é a questão arquitetônica, né? Que a gente ainda tem muito pouco.
né? Ainda esse olhar ainda é um olhar muito incipiente, assim. Mas, enfim, aí eu vou acabar retomando e falando tudo novamente o que eu já disse, e, na verdade, o Felipe acabou respondendo por mim. Então, só faço aí das palavras do Felipe as minhas também. E obrigada a todos. Muito bem, parabéns mais uma vez, Fernanda, também a Cíntia. Eu agradeço a presença de todos, foi uma manhã muito produtiva, começamos muito bem. Pois não, Felipe? Desculpe, foi equivocada a mão levantada. Pois não, Gilberto, pois não? Perdão, pessoal, só para confirmar, pessoal, segundo aqui a agenda que eu anotei, nós temos encontros, então, no dia 9, 16 e 30. Exato. Geralmente é de 15 em 15 dias, mas em razão dos feriados nós tivemos aí estas semanas sequentes, né? Esta e a anterior e também as do dia 9 e 16, mas é isso mesmo. 9, 16 e 30. E fechamos, só para anotar. Obrigado, professor. Tá bom, e aí já começa outro eixo, próximo eixo já vai preparando aí as baterias, hein? Meus amigos, minhas amigas, muito obrigado, manhã muito produtiva, debates interessantíssimos, fiquei muito satisfeito, como sempre, os senhores fazem um trabalho de excelência. Um bom dia a todos, vamos nos falando.